pouco o que que me fez pensar na mascarada, tá? E aí isso tem a ver desde o encontro passado. Eu comecei a estudar, né, no ano passado, o Seminário 20 em cartel. Até a Claudinha e a Rosa fazem parte desse cartel. E nesse seminário, o Lacan vai falar sobre a sexuação. Então, é um Lacan dos anos 70, aonde ele está trazendo o homem e a mulher como semblantes sustentados por um discurso. Talvez seja esse assim aonde eu queira chegar, né? Acho que eu estou tentando entender o que que é essa tábua da sexuação. Então, e nesse seminário, o Lacan ele vai dizer assim que todos os homens são castrados. E que para que todos os homens fossem castrados, ao menos um não era castrado. E essa ideia me fez pensar no pai da horda, né? Naquele pai tirano, é, e que não era castrado. Foi aí que eu pensei, no último encontro, em trabalhar totem e tabu. Então, assim, meu interesse maior é tentar entender a significação do falo, o que que é fazer semblante, né, de homem e mulher, semblante do analista também. No mito de Totem e Tabu, uma vez que os filhos se juntam para matar o pai tirano, há a instauração da lei e a eleição de um representante simbólico para a tribo, o totem. A ideia de totem, da ereção da lei, se liga a essa ideia de falo. E a ideia também do pai na sua função paterna, né? Como um lugar responsável pela estruturação da subjetividade. E aí, assim, eu comecei a pesquisar sobre essa ideia do falo, né? E aí, nas minhas andanças de pesquisa, eu fui percebendo que o falo, ao longo da história das civilizações, ocupou um lugar de força, de fertilidade, sempre visto como um objeto poderoso. Eu estava até lembrando daquela série Lost, aonde no final da série aparece uma estátua gigante com um objeto fálico, né? Que representava ali todo o mistério da série e tal. Então, e exemplo disso é que há inúmeras representações fálicas na antiguidade, no mundo romano, no mundo egípcio e no grego. Hoje eu lembrei do mito de Príapo, que está ligado à fertilidade, o deus da fertilidade. E o Lacan ele vai falar assim naquele texto a significação do falo. Não foi sem razão que Freud extraiu a referência de simulacro que ele era para os antigos. Então há aí uma referência ao falo, não como idêntico ao órgão sexual masculino, mas carregando a ideia de simulacro, uma insígnia, um representante do desejo. Isso me fez pensar lá no seminário 8, né? Que o Lacan vai trabalhar essa ideia de simulacro. Tem uma colocação assim que eu também acho importante, é que alguns pós-freudianos ficaram agarrados à ideia de falo como pênis, né? O famoso falocentrismo, que foi assim uma leitura imaginária dos textos freudianos, tá? Uma leitura assim neurótica, eu diria. Porque o que está em jogo no Freud, não inicialmente, porque eu acho que ele parte dessa ideia do pênis, mas depois de um tempo do seu ensino ele abre mão disso, e que Lacan vem de alguma forma ratificar, é que o falo é um significante. O Freud não falava exatamente que o falo é um significante, mas ele sai dessa lógica binarista, me parece. Naquele texto, A Dissolução do Complexo de Édipo, isso fica muito em evidência, né? É, a relação do pênis ali na dissolução do Édipo. Mas o Freud vai para além disso.
E assim, eu estou dando toda essa volta para a gente chegar ao tema que nos interessa, que é a mascarada, mas que eu achei importante dar. Hoje, quando eu escrevi o que eu ia falar, eu fiquei com essa sensação, gente, parece que eu estou indo por trás para chegar lá e ver que não tem nada, sabe? Mas um percurso assim necessário. No seminário da lógica do fantasma, o Lacan vai dizer isso, que no percurso da análise, o sujeito vai dar umas voltas, é, ele vai por trás, né? Vai dar umas voltas no nada, mas que é necessário, né? Eu fui até a psicanalista Joan Rivière, já que é ela que propôs essa noção de mascarada, para entender que máscara é essa que ela fala, né? Que ela traz. A mascarada proposta por ela, que compõe a feminilidade, é uma máscara fálica? Sim. Ter uma máscara fálica é o suficiente para respondermos o que é a feminilidade? Acho que não. Então, Joan Rivière era uma analisanda de Ernest Jones. Ela não foi analisanda do Freud, mas ele era, né? O analista dela foi. E ela foi a primeira tradutora do Freud na língua inglesa. Então, eu suponho que ela era, assim, uma entendedora, né, da teoria do Freud, já que ela traduziu praticamente toda a obra dele. A obra dela, onde ela fala da mascarada, chama-se A Feminilidade como Máscara, de 1929, se eu não me engano. Eu li a tradução da Rudinesco, demorei a achar uma tradução, e eu achei assim muito bacana, é um texto leve, sabe? Fácil de ler. É, deve ter, acho que 13 páginas, uma coisa assim, 13 laudas, por aí. Aonde que tu Então, leste? eu achei na internet, depois eu posso mandar para vocês, que vale a pena, sabe? Eu achei assim tão leve o texto, achei que ia ser uma coisa difícil de ler, mas não é. Então, a Rivière traz para pensar a feminilidade como máscara num caso clínico de uma mulher que sempre que performava era invadida por uma angústia. Então, era uma mulher intelectual e que ela vivia no meio masculino. E, invadida por essa angústia, vai buscar a análise para entender o que que era isso, né? A Rivière, ela vai dizer que não existe uma diferença entre a feminilidade genuína e a máscara. Ou seja, a feminilidade, para Joan Rivière, é um disfarce. Mas ela diz que é isso, né? Que o feminino tem essa estrutura de disfarce. E ela vai dizer de uma dupla função. A primeira função dessa máscara seria a fantasia para a mulher de posse do pênis tomado do pai. E a segunda função seria a função de se proteger contra o perigo de retaliação por se fazer mascarada. E aí é interessante porque no texto dela dá para perceber como ela é fiel à ideia do Édipo freudiano, né? Quando ela fala isso, a fantasia de posse de pênis tomado do pai. Então, ela é fiel a essa ideia do Édipo freudiano, que no caso das meninas se configura não com o temor da castração, como no caso dos meninos. Porque no caso das meninas, a castração é vista como um fato consumado. Isso é uma fala do Freud, né? Mas o que ameaça, né? Se há uma ameaça para o lado das meninas, o que ameaça é a perda do amor. E aí Freud vai dizer assim: a renúncia ao pênis não é tomada pela menina sem alguma tentativa de compensação.
Ela entra no Édipo, então, com essa inveja do pênis, né? E ela fica nessa tentativa de compensar. É como se no Édipo da menina, a mulher ficasse à espera de receber do outro uma equação simbólica disso que ela não tem. Então é mais ou menos assim: ele tem, eu não tenho. O que que eu vou fazer para eu conseguir, né? Acho que é mais ou menos essa lógica. No caso da paciente da Rivière, o uso da máscara a tornava uma mulher fálica, né? Era uma moça, como eu disse, que vivia no meio intelectual. Ela se fazia fálica, mas de uma moça que vivia desse imaginário, né? Como se isso fosse possível. Então a máscara tentava dar conta de sua feminilidade. A prova de que a máscara não dava conta por completo é que depois das performances ela era invadida por uma angústia. E aí eu fiquei pensando assim, parece que quanto mais tenta se esconder atrás de uma máscara, mais a angústia vem, né? Mais angustiada se fica. Para Rivière, a feminilidade é uma máscara. E ao retirar essa máscara, haveria outra máscara. E a retirar essa outra máscara, haveria outra máscara e outra máscara, tá? Aí, ó, nós temos Lacan, 30 anos depois. Ele vai citar a mascarada no seminário As Formações do Inconsciente. E ele faz uma subversão do que a Rivière coloca. Ele vai dizer que a mulher histérica faz uso de uma máscara, mas trazendo para nós uma outra percepção, né? E aí tem um detalhe interessante que eu li em alguns lugares que esse texto da Rivière só fica conhecido depois do comentário do Lacan. Eu não sei se isso é verdade, mas achei interessante porque eu li em vários lugares isso, né? Tu pode repetir a inversão que ele fez, por favor? Então, eu ainda vou falar disso, mas ele fala, né? A Rivière fala dessas máscaras, uma atrás da outra, né? E ele vai, a partir das formações do inconsciente, a partir de um sonho, que é o sonho da água parada. Ih, gente, meu seminário. Vou ter que ir lá pegar para ler o sonho da água parada. Ai, que droga. Deixei lá embaixo. A partir desse sonho. Ele vai dizer, ele vai fazer uma subversão disso. Ele vai dizer que não é isso, tem uma máscara e outra máscara e outra máscara. Gente, vou voltar em um minuto. Espera aí. Se quiserem comentar alguma coisa. Jesus, corri. Ai, foi rápido, né? Vamos lá. Aí o sonho, né? Para ilustrar essa subversão, tem o sonho. O sonho da água parada. São três sonhos, tá? Mas a gente vai trabalhar um. Ele vai dizer assim: uma jovem inteligente e fina, reservada, do tipo água parada. E aí, para mim, já se coloca a primeira questão, né? O que que é uma jovem do tipo água parada? No início, eu pensei assim, gente, será que é aquela pessoa que a gente fala que é água de salsicha, sem graça? Mas não, é o contrário. Água parada é o que a água parada se aloja em depressões, né? Em buracos. Então é isso que ele está querendo dizer de uma jovem água parada. Aí ela fala assim, ela contou: sonhei que chegava tarde demais ao mercado e não encontrava mais nada no açougueiro
nem na vendedora de legumes. Eis aí certamente um sonho inocente, mas os sonhos não se apresentam assim. Pedi-lhe um relato detalhado. Ei-lo. Ela ia ao mercado com a cozinheira, que carregava a cesta. O açougueiro lhe disse, depois dela lhe pedir alguma coisa, que não se podia mais tê-la. Quis dar-lhe uma outra coisa, dizendo: Isso aqui é bom, leva. Mas ela recusou. Foi até a vendedora de legumes. Esta quis vender-lhes legumes de uma espécie singular, atados em pequenos molhos e de cor negra. Ela disse: Não conheço, não vou levar. Gente, olha aqui assim, ó. O que ele nos irá apontar com esse sonho? O Lacan ele vai dizer que se mascarar é um tipo de estratégia histérica. E ao invés de dizer que a feminilidade tem estrutura de máscara, ele vai apontar que nesse tipo de mulher, a máscara a defende da feminilidade. Ou seja, a histérica, ela maqueia as imperfeições. A água fica ali parada, né? Nos furos. Fala, Flávia. Eu ia perguntar só se defende da feminilidade ou do feminino, porque a Sim, máscara já é a feminilidade, né? Assim, aham. Eu acho que eu trouxe no sentido de uma certa equivalência, uhum, mas eu entendi o que você aham, colocou. aham. No sonho, quando a moça do tipo água parada vai ao açougueiro pedir algo, ele diz: Não é possível mais tê-la. E aí eu fiquei pensando no Édipo, da menina, né? A menina vai até o pai para lhe pedir algo e esse diz: não é possível mais tê-la. O Lacan vai além da Joan Rivière para dizer que o falo é um significante que vetoriza o desejo, é o marcador da falta. Ninguém tem o falo. Parece que está todo mundo no mundo correndo atrás do falo, né? Mas somos todos incompletos, né? Isso está para todo mundo. Então não é possível nem ser, nem ter o falo, só imaginariamente, tá? Na posição da mulher histérica, ela tenta, ela tenta, né? A gente escuta bastante isso, né? Tem mulheres que atentam ali o cara, né? O homem, Rafael. Então, a máscara diz de uma mulher que quer ser o falo para poder ter o falo. Eu demorei muito tempo para entender essa lógica do ser e ter, né? Nem sei se eu entendo muito bem, mas ela se disfarça de falo, que é para obter o falo do outro. E aí eu fiquei pensando na clínica, né? Claro, que aí eu já comecei a pensar nas mulheres que eu atendo. E é muito comum a gente ver mulheres reivindicando, né, ou reclamando que seus parceiros não as defendem. Isso é algo comum. E aí eu fiquei pensando, gente, será que nessas mulheres falta assim algum tipo de expertise ou de máscara fálica que tivesse a função de fazer com que elas próprias se defendessem e não seus maridos, né? Em que ponto do Édipo essas mulheres estão? E por outro lado, nós vemos assim uma ostentação fálica, né, em outras mulheres. Então parece que algumas
estão ali reivindicando isso dos seus parceiros e outras que ostentam isso, né? Ao ponto de fazerem dessa máscara algo puramente imaginário, ou seja, uma máscara paralisada, né? Estática, como as máscaras são, feito água parada, aprisionadas ao espelho que se forma na água parada. Como fazer para se servir da máscara? É possível, a partir de um percurso de análise, por exemplo, simbolizar isso que é do imaginário, né? Tomar o falo não como um objeto a selo ou tê-lo, mas como um significante que não encubra por completo o furo do feminino. Uma máscara portadora de furos, que faça com que a mulher, né, ou as mulheres possam desejar, né, mais livremente, talvez. É isso, vou abrir para perguntas. Fala, João. Oi, Natália, boa noite, querida. Você falou um ponto aí que a gente fica pensando bastante sobre o ser uteiro, falo, né? Porque é uma questão bem interessante. Na tábua da sexuação que você estava mencionando, no gozo feminino, a característica do gozo feminino é a ciência, vamos colocar assim, o saber de que não é alguém que não há o ente não castrado, não há o não castrado, né, que está lá em cima na tábua da Uhum. sexuação. Só que entre o gozo feminino, no gozo feminino vai ter lá o sujeito barrado e o embaixo o falo. A relação que se estabelece, então, vai ter o sujeito barrado relacionado com o objeto A no gozo feminino, né? E do lado do gozo feminino para o gozo masculino, você vai ter o grande e o outro barrado direcionado ao falo no gozo masculino. Então, é uma questão interessante entre o ser e o ter. Eu estou pensando nisso agora, porque por mais que o gozo feminino saiba que não há alguém que escape da castração, né, o gozo opaco, né, saiba que não há alguém que escape da castração, ao mesmo tempo ele deseja o falo. Né, porque na tábua da sexuação, o Lacan coloca lá o grande outro barrado dirigido ao falo que está no lado do gozo masculino. Então, por mais que ele saiba, por mais que se saiba que não há, por mais que o gozo masculino, o gozo feminino saiba disso, mesmo assim, essa procura permanece. Né? Então, achei É, bem eu acho interessante que isso quando. está para todos, isso está para todos, né, João? Foi uma É. questão que eu me coloquei. A mascarada também está para os homens, né? Ah, Eu acho que tá. sim, Ah, tá, ué. né? Claro que tá. Porque estão todos nessa lógica de ser ou ter o falo. E Sim, mesmo a histérica, ela se faz de falo que é para ter. Eu achei isso assim tão bacana quando essa ideia finalmente essa ficha caiu, né? sim, sim, sim. Então, e aí uma outra coisa que você falou, né? E eu acho que por isso, porque todos entram de alguma maneira alienados, né? Então, se o falo é um Sim. representante do desejo, isso faz com que, de alguma maneira, a gente entre na estrutura, mas entre alienado, fazendo uma leitura desse falo como alguma coisa imaginária, né? É porque Como entram se fosse alucinados. possível, neuroticamente, né? A gente tá falando homem e mulher aqui, modo dizer, né? Porque a gente tá falando de gozo masculino e feminino. Agora, Aham, todos entram alucinados alucinados pelo objeto perdido, né? Essa aham. alucinação implica na alienação, que implica na separação, enfim. Mas é isso aí mesmo, esse caminho. Obrigado, querida. E assim, no texto da Rivière, eu achei um texto assim muito neurótico, sabe? Aonde ela traz essa ideia do sujeito neurótico mesmo. Então, você tira uma máscara, tem outra máscara, tem outra máscara. E até a lógica que ela vivia naquele tempo, né? É, eu fiquei pensando assim, gente, que louco ela achar que a única saída para as mulheres é se disfarçar de. E ela usa ainda o pênis, né? Ela usa esse termo, é se disfarçar de pênis. Caramba! Talvez a gente já tenha podido, com o Lacan, avançar um pouquinho mais, né?
E assim, João, o que eu estou querendo entender é que história é essa de que mulher e homem são semblantes, né? Porque pelo que eu estou lendo, o semblante ele não é uma máscara, né? Que ele não tem essa coisa estática, é uma expressão, né? Então é sustentado por um discurso. Só vou colocar Então isso. é isso que me interessa. Na verdade, o semblante, na tábua de sexuação, ele vai estar definido na primeira linha. Né? Quer dizer, existe um. Eu estou falando assim de cabeça, tá? Eu não estou lembrando. Existe um X que não é castrado, isso o semblante masculino. Exatamente isso. No lado gozo feminino, não existe um X que não seja castrado. Aquele símbolo de cima, EX, aquela Aham, reta em cima, é o signo da negação, perdão. Quer dizer, então, o aham. semblante, como Lacan chama essa figura, ela parte dessa primeira linha da tábua de sexuação. Deixa eu parar de falar, já tá bom. Sim. E assim, o que que dessa. Eu fiquei pensando, eu não sei, não pesquisei ainda sobre isso, mas será que foi a partir dessa ideia de máscara fálica que o Lacan foi caminhando, né, até chegar na história de semblante? É uma questão assim que eu tenho. Acho que sim. Então, estou querendo entender esse percurso que ele fez, sabe? Talvez seja o próprio percurso de uma análise, talvez. Gente, eu não vi quem levantou a mão primeiro. Quem foi? Eu coloquei aqui no chat, É Natália. Tereza Ah, Meloni, Meloni, eu e Flávia. Sandra e Sim. Rafael agora. Você acabou de falar no ponto que eu ia entrar. Mas tá. antes eu quero fazer algumas observações. É, hoje, no cartel, a gente estava trabalhando alguma coisa que eu acho que interessa a essa questão que você está trazendo da mascarada. Porque isso que a Rivière traz é um deslizamento metonímico. E se ela estava há 30 anos Uhum. atrás, ela não tinha a linguística para fazer o trabalho que o Lacan fez, porque ele introduziu a metáfora, a Interessante. Sim. metáfora paterna e o eixo vertical. No discurso, aparentemente, a gente só tem o blá, 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 ou seja, o deslosamento metonímico. Isso, uma máscara em cima de outra, em cima de outra. Exato. Só com a introdução do eixo vertical, que é o eixo sintagmático, que fala da metáfora, é que pode se desdobrar esse deslizamento orgânico com algo por trás. Bom, eu queria observar isso. E agora, primeiro que eu achei sua exposição ousada, porque isso é bem complicado, falar do feminino é bem complicado. A Flávia fez uma observação interessante, porque a feminilidade já é alguma coisa que vem tentar dar conta do feminino, então são duas coisas Uhum. diferentes, né? Agora, uma coisa que eu cheguei atrasada, pode ser que você tenha falado, aí me desculpe, é porque eu estava aqui às voltas com as minhas imagens do meu seminário. Bom, a questão da estericização numa análise, porque você falou agora no final do percurso de análise, né? E se diz que Sim. uma análise visa a estericização do sujeito, né? O que que isso tem a ver com a questão do feminino ou da máscara? Uma análise que é que o sujeito deseje, né? Acho que é isso. E na histeria, eu entendo que essa questão metonímica até que você colocou, a partir de um desejo insatisfeito, ela aparece mais, né? Ela fica mais em evidência. Então, talvez a gente possa dizer que a histérica está um pouco mais perto de ser desejante. Não sei. Pensei Eu nisso já agora. ouvi isso nos tempos, áureos tempos do passado, já ouvi demais. Ah, É, mudou. não, mas isso foi silenciado, porque a gente chegava a um ponto em que fazia uma honraria à neurose histérica, né? E depois, Aham, eu estou dizendo, eu não posso dizer quem falou, onde eu li, porque já se foi. Falaram, tá? Que a questão aham. uma coisa é a histeria enquanto estrutura, e outra coisa é a neurose histérica.
A neurose Sim. histérica é antinômica à histeria com estrutura. Então, quando você diz assim, a análise quer que o sujeito deseje, a análise quer a esterilização do sujeito, mas não quer a neurose histérica. Porque a neurose histérica Aham, são é coisas exatamente, distintas. são coisas distintas e que, de certa forma, se opõem. A neurose histérica é uma expressão da dificuldade de desejar. É. Porque E aí tem a quando ver com o que você trouxe do corte, né? Porque se não há um corte, a pessoa só fica no deslizamento, né? isso. Pois É, é, quando a neurose histérica fica nesse deslizamento, não, não é isso, não, não é isso, na verdade, por trás, e aí o eixo metafórico entra, tem há um que vai me satisfazer. Quando ela diz, não, isso eu não quero, aquilo não quero, não, não interessa. Não, faz essa coisa, que é o jogo do desejo, dinâmica, vamos dizer assim, do desejo da neurose histérica, ela está dizendo que ela sabe que tem um que sim, esse vai satisfazer. Entendeu? aham. Quer dizer, E é interessante, é acho que você não antinômico estava ao aqui na desejo. hora. Aham. A gente estava falando da peça do Homem dos Ratos, né? Antes de você chegar. E aí é interessante que mostra bem é, esse não desejar da neurose obsessiva, né? O ator ele fica de um lado para o outro, ele fica sem saber para onde ir, ele não vai para lugar nenhum, ele fica parado só na dúvida, né? A maneira Então, como ele tem que se defender do desejo. Então, exatamente. as neuroses, as duas se defendem igualmente do desejo. São formas de desejo. Aham. Porque o fato, né, de na neurose histérica ter ali muito forte a insatisfação, não quer dizer que ela está desejando, porque ela está trocando toda Ah, hora não, de não, coisas, né? pelo contrário. Agora, a questão do Sim. semblante, eu ia dizer, hoje estava trabalhando num cartel, e a questão do semblante não é bem a mascarada. O semblante, o Lacan trabalha a partir da. Bom, eu tomo como teoria dos conjuntos, teoria de conjunto, que é muito simples. Quando ele faz, eu estou aqui com. Quando ele faz, fecha, né? Ele fecha borromianamente, não, desculpe, mebianamente, né? Ele fecha um conjunto com a banda de Möbius, aqui fica uma passagem. Então, isso que o João mostrou que está lá em cima, né? Não existe nenhum que não seja função fálica, ou existe pelo menos um que é função fálica, é isso que fica na borda para que todos sejam. Então, quando você fala, há um conjunto, por isso que não há um conjunto de mulheres, né? Lacan diz, não há um Uhum. conjunto de mulheres, mas elas não fazem conjunto, porque é necessário que haja nessa borda uma brecha. E aí é que se instala o semblante, que ele, ao mesmo tempo, ele diz todos são função fálica e, ao mesmo tempo, diz não há nenhum que seja função fálica. Ao mesmo tempo, Aham. não é contradição. É. Então, o semblante tem a ver com isso da função fálica, mas sabendo que não há alguma coisa que. Exato, o que o João falou. Sabendo do engano, né, que há Exato, nisso. E exato. assim, é, Engodo, engodo. pensando em máscara e semblante, quando a gente fala, você está com semblante assim, aquilo tem uma expressão, né? Aquilo é sustentado por alguma coisa, por alguma Mas afetação. eu E acho que a assim, máscara não, a máscara é uma coisa parada, é uma máscara. Eu eu estou penso, fiquei pensando primeiramente nisso. eu estou É, entendendo essa relação que você está fazendo, mas eu acho que o aham, grande que o Lacan fala é de uma função, essa função de fechar grupo, não é da aham, expressão, como você está usando. Mas eu acho que é uma sim. diferença legal que você está fazendo, máscara. Olha a máscara do fulano ou olha o semblante, ele está com um semblante assim. É, É diferente, né? é Quando diferente. a gente Mas fala o assim. semblante que o Lacan se refere ele usa a topologia para falar. É. Até E eu acho porque assim, interessante a gente pensar em semblante e discurso, porque, por exemplo, se você fala para alguém assim, Tereza, usa essa roupa aqui, minha, né? Pode ser que você fale assim, cara, essa roupa não tem nada a ver comigo, não vou conseguir vestir isso, né?
Então, o semblante me parece é poder suportar alguma coisa, né? Você veste aquilo, mas podendo suportar usar, entende? Tem a ver com sujeito dividido. É sustentar um Tem, discurso, me tem a parece, ver com uma fazer um relação entre semblante. tem a ver, o semblante tem a ver com a relação do simbólico com o real, que é diferente Ah, da legal. máscara, que tem a ver com a questão do imaginário. Por isso, eu acho que Aham, essa fixação no seminário tem, assim, você estava falando da histeria, né? Assim, mas isso isso. também está para neurose obsessiva, né? Tanto que no Uhum. seminário 5 o Lacan vai falar também da mascarada numa neurose, no caso de uma neurose obsessiva, que tinha uma relação com o sapato. Então, a mulher, Sim. essa coisa que, assim, que você só vai sair se for com aquele sapato. Então, tem essa fixação, né? Assim, eu É, acho é. que a máscara traz isso, você fica aprisionada, né, na máscara. O semblante já te dá uma certa sei lá, você consegue é, se mexer ali A, dentro, Flávia, Aham, algumas Flávia, coisas. a Hum. máscara então tem a ver com fetiche, tem, tem. como você Mais ou Só se menos, for, mais ou menos. Eu peraí, diria que gente. o fetiche tem a ver com véu, né? Mas o fetiche, eu não sei se é da ordem do imaginário só. Acho que teria que trabalhar melhor essa questão do ah, fetiche. tudo é RSI, não tem O que eu acho assim que é importante marcar também assim que é assim porque o Freud ele coloca, eu acho que a mascarada tem muito a ver com o que o Freud coloca como o complexo de masculinidade. O Isso, fato, né, assim, é que todas as saídas que o Freud dá são saídas fálicas, né? E aí eu acho que o Lacan vem introduzir, né, justamente o o furo, né, que é feminino. o feminino, exatamente. É, Então eu acho que a máscara, seja na histeria, na neurose obsessiva, no homem ou na mulher, assim, ela tem essa função de encobrir o furo do feminino, né? é. Mas assim, me tentar parece, encobrir, Flávia, que elas uma. É o Se quê? é que isso Duas existe, pessoas. Não, não, tentar fala, encobrir, querida. pelo amor de Deus, tentar encobrir, não. tentar. Porque assim, me parece que o que Lacan propõe é de uma. Eu acho que ele avança na máscara e vai para o semblante, né? Estou entendendo Aham. que é um pouco esse o percurso que ele faz. Mas no seminário 5 ele já faz um apontamento de uma máscara que porta um furo, né? E que talvez, a partir dessa. Porque eu fiquei pensando assim, gente, há como uma mulher viver sem essa defesa fálica? Não, é isso que eu ia Puro, falar também. puro, não Porque, há, assim, né? porque essa questão da máscara, ela é É, estruturante, né, para o sujeito. é. Todo mundo E tem que quando eu passar por isso. trouxe, né, essas mulheres que eu escuto na clínica pedindo que os maridos a defendam, eu fico pensando assim, gente, que coisa, elas não conseguem, eu usei essa palavra expertise, que talvez seja péssimo, mas elas não conseguem fazer o uso dessa máscara, Essa entende? Elas máscara, ficam ali Ou exatamente. querendo que o sim, marido a ou defenda, que sim. o marido fale, que por Mas que eu que acho você não que essa é a posição histérica, né, Natália? De demandar a máscara do outro. Sim, sim. Enquanto a tem. obsessiva, como você mesmo falou, assim, fica, como é que você usou? Eu gostei, assim, fica esbanjando, não, você... Tem uma ostentação fálica, né? Ostentação. Eu acho que a Então parece que são obsessiva dois é tipos mais a ordem do... diferentes, né? É, Uma isso. que Exato. fica ali reivindicando, Que né? fica numa E a posição outra que de faz uma ter e a super outra na posição de ostentação. ter. É. Isso. Eu Mas, achei tão interessante isso de se fazer de falo para obter, que não é à Sim, toa, não se fazer sim, de é, falo simplesmente. É um se mas fazer que Natália, é para ter. sim. isso Então, desculpe, isso da máscara, né, e da mulher que espera que o homem a defenda, demanda isso, né? Muitas vezes a mulher se apresenta como fálica e se coloca nessa posição da demanda de não me defendeu, não fez por mim, é o homem que tem que ir lá.
para resolver questões que são, Aham. né, seriam do masculino. Quer dizer, e há uma tremenda contradição na maneira como a pessoa se apresenta. Eu vejo isso na clínica, né? Uma histérica muito falicizada que quer o tempo todo a proteção. Isso Uhum. ocorre. É Então, interessante Posso e como falar? que isso se liga ao Édipo, né? pode. É. Sempre é o Édipo. Fala, Sandra. Eu estou aqui me embalando já. É que tem tantas coisas que foram vindo enquanto tu falavas. Eu acho ótima a maneira como tu colocas que tu coloca de uma maneira mais simples também. E eu achei muito legal que tu disse assim, parece que eu estou indo por trás para não encontrar nada, né? Esse por Aham. trás é justamente assim, eu fiquei pensando a máscara, né? Onde a diferença não aparece, onde não aparece o furo, né? No sentido assim que eu acho que a Riviera, essa paciente que ela traz, me parece uma questão histérica, né? A mascarada não é fetiche, ela é como se tivesse um apêndice, né? Ela quer justamente esconder o furo e o que a No histérica, anteparo. e o que a histérica não se dá conta é que ela quer ser desejada o tempo todo e aí ela não encontra o amor, né? Porque ela não mostra o furo, ela está sempre tamponando o furo de alguma forma, né? Se travestindo de homem, no sentido até essa questão de se empoderar, né? De performar, né? E, Aham. e no Então, momento, você acha que ela não encontra o amor numa lógica heterossexual, né? ela Se não ela for encontra, muito viril, digamos assim. não, muito masculinizada, porque ela tapa o furo, né? O que aponta para o feminino é assim, ó, para todos há função fálica. Isso é Lacan. Há pelo menos um que diz não à função fálica. Esse que diz não à função fálica é o objeto A, é o feminino, é o furo, o real. Até eu Uhum. assisti essa semana aquele filme, o Conclave, e eu achei muito interessante no sentido de que da valoração do feminino. No final, aquele final surpreendente, não tem nada a ver, eu não escutei aquilo como uma questão de gênero, e sim de valorar o feminino que fica encoberto na disputa de poder, né? Todos aqueles cardeais, né? E, e eu acho que a mulher, geralmente, quando se traveste do masculino, quando ela se mascara, que é a questão da histérica, ela perde, ela quer ser desejada, mas ela hum, exclui essa possibilidade. Por isso que ela acha que, as tuas pacientes que falam que eles não a ajudam, né? Não a defendem. Não as defendem. É. Porque elas, Tem elas algum se colocam conflito, como né? se não, elas dispensam, eu não preciso disso, porque elas É. estão Não, sempre então eu se entendo protegendo do masculino. como se colocasse desarmada. Mulheres desarmadas, me parece isso. E eu Mas ouvi daí, desamada. e É, desamado. Mas é e muito, que eu Tereza, acho, parece que todas sentem assim, né? Que são desamadas, né? Então a O busca da mulher amor, parece que é isso, né? Pelo amor. porque o amor, eu não quero falar da mulher, porque a mulher não existe, mas enfim, nessa visada histérica, o amor é algo que está para além de qualquer coisa. Ela sabe que existe um que não é a função fálica, entendeu? Então, isso, que é o amor. a esse que ela se dirige. O E resto é essa resto. questão é uma mulher. Lacan não fala em mulheres, ele E fala uma mulher. É uma uma mulher única, Aham, que, que traz a notícia da diferença. não toda. sim. É uma mulher. Então, as mulheres não se dão conta o quanto elas perdem em não mostrar o furo. Elas ficam sempre querendo tamponar com uma máscara, com um empoderamento, e aí rejeitam a possibilidade de serem amadas, não? Uhum. E aí Uhum. tem que dar o Eu furo, dar fiquei o pedaço. pensando tudo isso enquanto tu foi falando, e daí eu achei legal Beleza. É. discutir. Para mim, bola muito na minha cabeça pensar, porque assim, eu li no texto da Rivière
que ela falava a partir de um texto do analista dela, que era o Ernest Jones, né? Tem um texto dele, ela cria um texto. E aí ela fala assim, deixa muito claro que é de um tipo de mulher que ela está falando. E aí eu Que fiquei é pensando, o que que é estéril. isso? Quando você começou a falar, eu fiquei pensando numa lógica heterossexual, né? De uma mulher com um homem, de uma relação hétero. E aí embola na minha cabeça, como é que a gente pensa isso numa relação entre duas mulheres, né? A gente pode pensar em uma pedindo para a outra, reivindicando, fala, por que que você não me defende? Mas, querida, Uhum. mulher e homem é significante. É, Pois é, são Nós duas semblantes, mas, mulheres estamos pode ter um a mas gente homem é e está que uma mulher. mesmo afastando assim, muito gente, disso, e a gente está tomando o imaginário é, e tendo que tem real é. simbólico. Mas é tão difícil, né? Sair dessa lógica neurótica, né? A E gente lê, a você gente não entende, sabe, vem um clarão e daqui a pouco eu tô, mas como é que é? mas você só Como é que a consegue mulher. sair disso na clínica. É pela sua análise que você consegue sair disso. Você É, trabalha com o seu significado. não é um. Que a gente está dando sentido a tudo aqui. A gente sabe o que é mulher, o que é homem, o que é hétero, o que é isso. É, duas mulheres pode provar é muito frequente ser um homem e uma mulher. Não é corporal o sexo. Mas tem muitos casais de mulheres, as duas muito femininas. Tem. Tem Eu duas tenho mulheres amigas, também. É. né? Eu fico tentando entender essa lógica, né? Então, quem que acha ali que a outra tem o falo, que não tem. Não importa, né? É uma bobeira. Mas eu Falou, estou tá aqui para contando a minha todos. neurose para vocês. Você falou, tá para todos. É, Hã? é. E Para... assim, né? Essa novidade, digamos assim, do Lacan, isso é muito incrível pensar no falo como significante, né? Porque, de fato, é cortar relações do falo estar ligado ao pênis. Porque isso perdurou durante muito tempo entre os pós-freudianos, né? Houve essa equivalência, e eu vejo assim: tem uma galera hoje, né? Esses dias eu discuti com uma pessoa na internet disso, que é a Juvi. É, ele dizendo que o Lacan era um transfóbico e que Freud era um binarista, não sei o quê, mas alguém que muito assim, com certeza, não se apropriou bem da teoria, né? Então, parece que até hoje vigora uma certa ideia desse binarismo na psicanálise, entendeu? E aí eu fico assim, gente, não, e eu própria tentando entender e sair dessa lógica, né? Ou seja, é uma lógica neurótica mesmo. Até uma pessoa, né, a Juvia é um trans não binário e que mesmo assim me parece estar ainda nessa neurose, né? Entende? Enfim, É fala, só, Teresa. só para complementar essa questão do falo, Natália, eu fiquei pensando, quando fala que é significante, a gente tem uma tendência a pensar o falo como simbólico. E o falo é real. Ele é um E, Aham, significante da ordem do real, assim como é a morte, assim como é o gozo, e né? aham. eu queria E falar Mas ele, que nos ele, apresenta o simbólico, né? ele é sempre impossível, o falo. exatamente. A É definição isso. do falo, que para mim me ajudou mais, é o falo é um significante que, se existisse, significava a falta no campo do outro. Isso, ele é impossível. Foi a que mais me ajudou, É. entendeu? Nisso você É inclui falta um igual- significante no campo do outro. O significante que falta é o isso, falo. significando. Então, você nessa definição, você tem real, simbólico e imaginário, Isso. né? Se existisse, Sim. imaginário, né? Mas, ao mesmo tempo, não existe, né? Então, existe, é real, né? E Existe. ele produz alguma significação simbólica. Para mim, esse Uhum, me ajudou muito. E é o falo fisal, né? É o falo grande, que tem o Eu menos falo fi. grande. O menos fi que é o que está na histérica, né? Que sempre Isso. fala. eu tenho mais me debruçado, Sandra, sobre essa história do falo imaginário e simbólico. Vou É até real. É pensar isso que eu sobre noto. isso. É por Então, é isso que eu real, tô. mas nos insere no simbólico, né? Não.
Ai, Ele se defronta com a falta. Exato. gente, vocês, hein? Rosa, Regina, Lívia, Simone, Lourdes. Nada que dessa história da mascarada, Natânia, que te causem É um pouquinho, questões. é um Estranho, hein? Flávia falou que era estranho não causar. pouquinho, é Causa um muita coisa, mas não dá para é falar. muita coisa, Mas né? É é, muita Masca- coisa. Mascarada e Muita semblante. coisa vindo, mas deixa eu escutar Mas você sabia Exatamente. que pitadas para. ela foi atendida pelo Freud, sabia? Então, eu fiquei nessa dúvida. Pô, Eu entendia, ficou- em alguns lugares que eu li, que ela não tinha chegado a ser analisada por ela ele. ela foi e ele ficou enlouquecido com ela e ele é que foi o maior entusiasta dela ser a tradutora dele e Ah, maneiro. seria a mulher que ia levar a psicanálise para a Aham. Inglaterra. Eu li, gente, que ela era apaixonada pelo analista o Ernest Jones, né? Que ela foi Sim, apaixonada por ele. Eu fiquei pensando assim, gente, essa mulher não era fácil, não, hein? ela, Ela ali e no meio dos psicanalistas, foi aí escrevendo que ela sobre o deu um break. feminino, E foi aí que ela em deu um break. 1930. Acho que ela ficou uns 3 meses com Freud. Assim, É. E assim, muito bonito, né? Ter sido uma mulher que lançou essa ideia de máscara. Gente, isso é maravilhoso. E tem um ditado que Só diz podia águas ter sido uma paradas. mulher, né? Eu não conhecia esse texto, A Mascarada, mas tem um ditado popular que diz águas paradas são profundas, que deve ser Aham. originado dessa história, né? Porque Sim. justamente a parada está no buraco, né? Esconde o É, buraco. exatamente. Eu fiquei pensando muito sobre a pulsão, né? Porque se a pulsão tem a ver com esses buracos do corpo, né? Que é uma água parada ali, né? Água parada dá até bicho, né, gente? É o que Não mascara o é? furo, é o que por outro encobre. lado, é uma água que é sensível, porque se passar o vento, ondula. Se você jogar uma pedra, ela cria aquele monte de círculos. A É água o Aham. feminino, é o funciona, feminino. a água parada funciona como um espelho, né? Com uma É. sensibilidade Isso. diferente. Eu Ela é pensei nessa diferente. ideia de espelho também. E de como me parece que as mulheres, num geral, sei lá, elas são aflitas, né? A gente não para de fazer coisas, a gente está sempre se tá fazendo crochê, depois está fazendo outra coisa, depois começa a fazer cerâmica, aí parte para outra coisa. Está sempre buscando alguma coisa que diga, né? Que eu acho que isso talvez seja até uma boa saída, sabe assim? Do que pedir a um outro, né? Que diga o que é, o que a dê. Dizem que as Mas, mulheres falam demais, né? Porque estão sempre falando de mais, 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 mais ainda. aham, aham. Ai, que bonito isso, Tereza, gostei. Mais ainda. Gente, é isso. Já deu a hora, né? 6h15, 7h15. Espero vocês, então, daqui a um mês. Parabéns, Natália, arrasou. Natália, pelo menos a Ah, gente fala e não precisa que o homem fale por nós, né? Então, isso já é uma grande Natália, coisa, né? maravilhoso, Natália. obrigada, meninas. Olha, Vamos juntas. dá Até mês que muita vem. coisa aí para pensar. É. Vamos, E assim, gente, Vamos impressionante sim. como esse assunto fez com que várias mulheres viessem falar comigo, entendeu? Todo mundo assim, ah, o que que é isso? Como se já soubesse de algum jeito o que que é, sabe? Então, legal. Vamos ver daqui a um mês o que que eu vou trazer. Tá? E agora a gente tem o seminário da Tereza, né, Tereza? 7h30. Aham, aham. É, não Obrigada, precisa gente. Estava sair. Obrigada, nervosa aqui, Natália. deu tudo certo mais uma vez, certo? Ah, beijo, certo não, Natália. está Beijo. tudo Tchau. errado. É, Obrigada, Natália. Não beijo. precisa sair quem vai ficar para o grupo da É. Tereza. É, não Ai, precisa. gente, vou beber uma água, vou me É, recompor. vamos